Começa agora o Repensar. O Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, faz um trabalho maravilhoso com os portadores de necessidades especiais. O livro Uma Vida Excepcional, Casa 3, mostra como é a vida dentro da instituição na visão de um assistido. Para falar sobre esta obra, recebo o escritor Sérgio Quimati Martins. Sérgio, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é nosso. Bom, vou falar desse livro, mas é interessante que é um livro que fala de um assistido. Mas antes da gente falar sobre o livro, sobre o que esse assistido, né, esse espírito que está na instituição Casas André Luiz conta para nós, né? Eu queria saber um pouquinho de você. Como você conheceu o espiritismo, como você descobriu que era médium, quando que você começou a psicografar, e se isso atrapalha um pouco a sua vida, porque a gente tem ouvido pessoas não quererem participar de tarefas assim, compromisso, porque é um compromisso sério, por conta de não ter tempo, diz que atrapalha a vida social, profissional. Então a gente quer saber um pouquinho, sempre a gente pergunta, até para estimular as pessoas, né, a fazerem um trabalho voluntário, a colaborarem, né, para que o mundo se faça melhor, né? Vamos falar de você. Perfeitamente. É normal até as pessoas encontrarem motivos para dizerem que fugirem um pouco da responsabilidade utilizando de argumentos como este. Isso. Mas lembrando que, como André Luiz sempre nos instrui também, através de Chico Xavier, a disciplina é um fator predominante para que ocorra a possibilidade todas as nossas de angariarmos a felicidade. Notamos aí que essas pessoas que normalmente têm esse tipo de argumento, na realidade falta um pouco de disciplina, porque a mediunidade também é isso como tudo na vida. Quanto ao fato do meu início, né, onde foi percebida a mediunidade, foi quando eu era criança. Bom, eu nunca me esqueço a primeira vez que a minha mãe identificou isso, na realidade, foi com uma visão que eu tive de uma senhora localizada à porta de casa. Ela se assustou bastante. Naquela época, eu me lembro, ela me encaminhou para um centro espírita de mesa branca, que era como se determinava antigamente, né? Se consideravam os kardecistas na época, né? E aí a vida foi passando, eu me influenei de outras religiões, passei a minha vida mais como católico até os mais ou menos 15, 16 anos, passei por outras religiões, a gente pesquisa, não é? Isso. E no final das contas, aportei para o Espiritismo em 1994, iniciei outras obras, que foi mais um exercício do que qualquer outra coisa, porque elas não foram passadas para frente, até chegar no Casa 3, né? Uma vida excepcional. Muito bom. Então não atrapalhe sua vida, né? Absolutamente. Dá para levar uma vida social tranquilamente e dá para trabalhar mediunicamente e dá ainda para fazer algumas outras tarefas voluntárias. Porque é até uma forma da gente evoluir, né, Sérgio? Sim. A gente às vezes se arvora em colaborador da espiritualidade, mas na verdade a gente está aqui aprendendo. Eles é que estão nos dando a oportunidade de fazermos alguma coisa em nosso próprio benefício, né? É interessante a gente começar a mudar um pouquinho a nossa visão das coisas, até para ficar mais fácil, né? Eu até gostaria de colocar um fato interessante, que normalmente as pessoas, elas às vezes se iludem também com a situação de imaginarem que pelo fato de conviverem apenas familiarmente, isso já é o suficiente perante os nossos compromissos encarnatórios. Quando na realidade a família sim é imprescindível. No entanto, para que nós possamos evoluir, é preciso sair um pouco também do seio familiar e verificar uma visão a respeito da humanidade. Exato, que é a nossa família espiritual, né? Exatamente. Bom, falando agora do livro, Sérgio, Uma Vida Excepcional, Casa 3. Conta como é que começou esse processo, quem é, né? Na verdade, quem é não, mas esse espírito que estava internado na instituição Casas André Luiz, né? Como que você recebeu essa história, né? Como foi o processo da psicografia? Vamos entender um pouquinho isso para depois a gente falar do conteúdo do livro, né? Sem dúvida. Para mim, eu só fui descobrir que era a respeito de um excepcional quando foi revelado através do capítulo 2. Porque até então eu também desconhecia o mundo pessoal
de um excepcional. Porque nós identificamos um excepcional, se nós formos avaliar pelo sentido real da palavra, né, como uma pessoa anormal. Mas se nós, também ele tem outro sentido, que é dúbio aí na nossa língua portuguesa, que também é alguma coisa maravilhosa. Isso, extraordinário. Extraordinário, fora do isso comum, mesmo. né? E então, o que é normal, afinal de contas? Se nós formos questionar por este lado, então se confunde o que é normal com estabelecimentos de padrão, de estereótipos. Quando na realidade eles próprios, né, eles imaginam que nós sejamos diferentes, porque eles são detentores de sensibilidade aguçada. Sim. E porque existe uma compensação em tudo. Nós desenvolvemos determinados atributos, enquanto eles também desenvolvem esses mesmos atributos, considerando que são pessoas iguais. O Amílcar Queiroz, o espírito que psicografou esta história maravilhosa, ele foi coadjuvado pelo espírito Annelli, porque o médium, só para exemplificar como isso acontece, o médium ele precisa ter uma sintonia com o espírito que aplica a mensagem. E o médium psicógrafo, para passar a mensagem, ele precisa ter essa mesma sintonia. No plano espiritual, a frequência ela tem que chegar na frequência nossa, do plano material, para que nós possamos captar essa mensagem. Sim. Quando isso acontece, existem algumas dificuldades. No caso, o Amílcar, talvez ele não tivesse a evolução suficiente, o conhecimento intelectual no sentido de poder manipular o nosso grande laboratório do mundo espiritual. Então, a nossa amiga Annelli ajudou ele a fazer isso e baixar aquela frequência, no meu sentido, né, para essa máquina aqui conseguir, né, como a gente exatamente captar essa mensagem. Fabuloso. Eu acho que o livro já começa muito bem pelo prefácio, que o prefácio é justamente o Espírito Annelli que faz, né? Então eu acho interessante essa coisa que ela fez. Ela fez, a gente pode até dizer assim, uma brincadeira, né, com aquela frase extraordinária de nascer, morrer, renascer ainda e progredir incessantemente, tal é a lei, né? Então ela fala, ela discorre de nascer e esquecer, morrer e lembrar de uma forma tão extraordinária, né, que você já começa a se sentir atraído para ler a história, porque ela já começa a dizer para nós do que é a reencarnação. A reencarnação. Né? Então você nasce e tem o esquecimento, você morre e você lembra, né, do que você viveu e analisa. Então eu achei assim, já fabuloso, começa por aí. E o ponto interessante, que acho que começa o livro, que é esse segundo capítulo que você fala, que é aí que você descobriu que era um ser excepcional, né? Eu acho que assim, te dá uma visão diferente dos excepcionais, né? Sem dúvida. Porque a gente tem essa visão de que eles não compreendem nada, de que eles não entendem nada, né? E ele fala mesmo, Amílcar, quem são os limitados? Eu acho que a gente podia começar a falar por aí, né, Sérgio? Sem dúvida. Eu vou até exemplificar um caso que aconteceu comigo, né, rápido. Nós estávamos na FEICOM, um evento que acontece uma vez a cada ano, que no AMB, onde existem estandes de construção, empresas de construção. Então, separados estavam os chineses. Os brasileiros estavam em outros locais. Então, eu me direcionei até os chineses para conhecer o trabalho deles e até para o presidente da empresa que eu trabalho, eu perguntei para ele, eu falei, nossa, você notou o quanto esse pessoal é estranho? Como eles são esquisitos? E ele respondeu para mim a seguinte coisa, e eles, será que não pensam a mesma coisa de nós? É uma questão. Se existem essas diferenças entre culturas, o que dirá então em relação a situações encarnatórias, não é? Porque é interessante, porque ele conta, né, que ele consegue captar o sentimento até das pessoas que cuidam dele. Ele, pelo gesto, pelo andar, pela forma de falar. E nós não conseguimos compreender o que eles querem, porque eles não conseguem nem falar e nem se movimentar, muitos deles, né? Então eu achei isso fabuloso para a gente começar a mudar essa situação e começar a desenvolver um pouquinho mais da sensibilidade para poder contatar com essas criaturas, né? Que tanto tem amor para dar. Porque, inclusive, trabalhando como voluntário lá certa vez,
eu podia observar uma situação como essa. Tem o Gesiel, que ele não é tão limitado à cadeira de rodas, ele consegue andar na instituição. Então, eu convidava sempre, ele adorava, né, caminhar comigo pela instituição, porque eu ia brincando muito com ele. E ele era paquerador, né? Então ele gostava muito de sair comigo, que eu ainda incentivava. Você viu que moça bonita? E ele sempre alegre. Um dia eu estava numa situação difícil, num mau humor diferente. Eu cheguei na instituição, ele virou a cara para mim. O meu padrão estava diferente, mas eu não identifiquei. E chamei ele para sair, ele não quis. No final do trabalho, aí eu mudei minha estratégia e disse para ele, Gesiel, desse jeito você vai acabar comigo, como você faz isso comigo, Gesiel? Ele veio e me abraçou, no entanto, foi com outro voluntário. Então, interessante isso. Eu acho que a leitura desse livro nos faz mudar um pouquinho a nossa concepção, a nossa visão, e a não ter medo de enfrentar ou de estar com essas criaturas, né? Basta que você seja sincero, né? Isso é o que ele fala aqui, basta que você tenha sinceridade na sua atitude, né? E converse com ele, porque mesmo que ele não consiga responder, ele está conseguindo captar, entender o que você fala, né? Na relação de troca, é o amor que você tem. Tem até uma parte no livro que sustenta a ideia de uma moça que foi visitar, né, essa instituição, a Casa André Luiz, né, onde estão os excepcionais. Mas você vai contar essa história já, Sérgio, tá certo? Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Não saia daí. O Repensar está de volta. Nosso tema de hoje é a obra Uma Vida Excepcional, Casa 3. História emocionante que vai sensibilizar você. Sérgio Quimati Martins psicografou este livro e está aqui para falar sobre ele. Bom, Sérgio, você estava falando de uma história, né? De uma pessoa que visitou, né, a instituição e deve ter tido alguma coisa aí nessa história. É a ideia que nós fazemos dessas limitações, que não conseguimos muitas vezes interpretar, enxergando no próximo uma pessoa diferente de nós, quando na realidade não é. Só nos colocarmos, é uma questão de empatia, nós nos colocarmos na situação de uma pessoa. Ninguém gosta de que alguém lance um olhar sobre você com pena. Isso. Porque nenhum de nós somos dignos de pena. Então, é uma das passagens que mostra qual a reação de uma pessoa, como no caso do Amilcar Queiroz, como ele representou, como isso se manifestou para ele. É interessante porque eu costumo dizer que pena é um sentimento ainda inferiorizado, né? Porque quando você tem pena de alguém, você está na condição de superior a ela, né? E nós não somos, né, superiores. Então, eu acho a importância, você no livro, né, o livro traz para nós, você conseguiu pegar bem essa ideia, né, que o Amilcar passou, da importância dos pajens, né, da importância das pessoas que cuidam dessas criaturas, né, e da importância daqueles que visitam, né, irem de coração aberto, de mente aberta, sem preconceito e sem medo, né? Sem dúvida, sem medo de ser feliz, inclusive, porque muitas pessoas deixam de visitar uma instituição como essa, têm até vontade e não conseguem por questões de querer enfrentar uma coisa que desconhecem. Quando na realidade é de conhecido de todos, que todos somos iguais perante Deus. E uma coisa que eu achei interessante é que ele fala também que essa condição limitada, né, não é uma punição, né, é uma oportunidade de aprendizado, né, e ao mesmo tempo a gente percebe que ele está limitado no corpo físico, né, Sérgio? Mas ele, quando ele vai para o plano espiritual em desprendimento, ele é um espírito normal. Essa foi uma bênção que nos mostrou através do Espiritismo, de que nós não somos um passarinho encarcerado numa gaiola. Nós temos condições, através do sono físico, de nosso espírito ir onde há ir as energias. Então, cada um de nós vamos para onde julgamos que possamos ser encaminhados.
No caso deles, eles têm até uma certa proteção e eles são encaminhados de uma maneira mais salutar do que muitas vezes algumas pessoas que detêm até alguns vícios, né? Sim. Como, por exemplo, uma pessoa viciada em sexo, ela vai se emaranhar num antro de prostituição. Ela vai buscar esse Ela vai ambiente, buscar né? o que ela se afiniza. Isso. No caso da Amilcar e de outras crianças que estão representadas como amiguinhos dele na espiritualidade, imagina que maravilhoso você, num corpo aqui na Terra, entrevado numa cadeira de rodas com as limitações todas, inclusive da fala, você, através do sono físico, enquanto você pode sair andando, falando, se manifestar, conversar. Então, Deus não pune. Para nós, aqui, este planeta é uma prova. E aí mostra essa literatura. É interessante porque mostra claramente, né, as potencialidades que somos nós, né, e as oportunidades que Deus nos concede. Então, que a gente aproveite essas oportunidades. Se um ser que está, como você disse, né, limitado, pode ir para o plano espiritual e estar livre, imagina a gente, o que a gente não pode fazer na espiritualidade como oportunidade de aprendizado, né? E aí que nós concordamos, inclusive, o quanto é importante controlarmos o nosso pensamento, tentando até lutar contra as nossas tendências. Que também o livro fala muito claramente, né, da importância do seu pensamento, dirigindo a sua vontade, né? Então, quando ele vai para o plano espiritual, eu achei encantador isso, né? Porque é o pensamento dele que faz com que tudo se modifique, que ele volte a ser normal, né? Uma pessoa normal. E mesmo com a bênção do esquecimento enquanto nós retornamos à carne, não é? Nós possuímos a intuição daquilo que somos. Isso. Algumas pessoas detêm até uma intuição mais forte, outras não tanto. Algumas intuições, em razão das nossas vocações, elas são obliteradas. Isso também está representado nessa situação. Tanto que o seu Almir, o protetor do Amilcar, nessa situação ele até alegremente comenta com ele, não é? Porque então a Casa 2, né, que era ou que é hoje a unidade de hospitalar de internação, era a Casa 2 antigamente. Então ele menciona, então quer dizer que aqui o discípulo, abrigo discípulos de misericórdia, que é o nome no plano espiritual da colônia onde eles se encontram, então aqui é a Casa 3. Aí ele revela, então você já sabe, tá vendo como você sabe contar? Olha, você tem um intelecto, você consegue, não é? É interessante que é uma das coisas também que o livro demonstra claramente a existência de outras colônias, porque a gente está sempre muito ligado à sua colônia Nosso Lar, que é do livro Nosso Lar, psicografia de Chico, pelo espírito André Luiz, né? Então as pessoas querem desencarnar e ir para a colônia Nosso Lar. E existem, né, uma infinidade de outras colônias que são adequadas a cada situação, né? E o livro também mostra muito bem isso, né? É a pluralidade dos mundos habitados tanto por situações de encarnados quanto de desencarnados. E aqui então ele fala eu achei interessante porque ele fala da colônia abrigo discípulos de misericórdia, mas dentro dessa colônia existe ainda o parque. Existem vários setores de trabalho. Né? Isso. Uns parecidos com hospitais psiquiátricos que tratam de seres desencarnados e encarnados, né? Então é fabuloso o trabalho da espiritualidade ajudando tanto aos encarnados quanto aos desencarnados, né? Restituindo até pessoas que desencarnam em situações difíceis e servindo para encaminhamento às colônias adequadas para aquele tipo de tratamento. Porque é igual o hospital aqui, né, Sérgio? Quando a gente tem um problema, a gente vai ao pronto-socorro de imediato. E de lá você vai encaminhado para o hospital adequado ou para a área adequada, né? Mesma coisa são as colônias. A mesma coisa são as colônias. Inclusive, nós devemos até, ao conhecimento disso, de que em determinadas oportunidades o acesso dos espíritos que estão encarnados, que vão para essa colônia, eles vão de elevador. Aí você questiona, eles vão de elevador? Poxa vida, o Chico Xavier mostrou aeróbus, agora tem um elevador. Quer dizer, os mecanismos que respeitam a espiritualidade, nós aqui do plano material é que copiamos deles, não são eles que copiam de nós.
Verdade. Não é? Isso é uma coisa interessante e importante, né? Outra coisa que também é bastante polêmico, quando a gente vai ao curso de doutrina espírita, ou mesmo em palestras, né? As pessoas sempre perguntam, elas querem saber o porquê das dificuldades que elas têm. E elas sempre culpam alguém, ou culpam a Deus, ou culpam alguma coisa, né? E o Amilcar é bem claro quando ele fala que nós somos os construtores do nosso corpo físico, por isso que isso não é uma punição. É interessante também. Muito interessante, porque quando o Kardec revela e conclui que nós somos os artífices do nosso próprio destino, está envolvido aí toda a situação encarnatória. Por quê? Precisa até compreender, para falar para o público assim, que não está tão enfronhado do assunto, de que nosso perispírito, que é o que reveste o nosso espírito, a nossa forma de manifestação, onde lá contém todas as nossas informações orgânicas, inclusive de outras existências, nós constituímos naquilo que fazemos. Se nós costumamos dizer que somos aquilo que comemos, somos aquilo que falamos e aquilo que pensamos, tudo isso envolve o nosso ser. E a constituição nossa do nosso perispírito está na razão justamente daquilo que nós constituímos. Então, aquilo que nós constituímos de bem, ele vem acrescentar o nosso perispírito. Aquilo que nós propiciamos de mal, ele também vem acrescentar o nosso perispírito de forma não salutar. Sim. O que acontece é que nós deformamos esse perispírito, entre aspas, né, para poder representar, de maneira com que nós lesamos esse perispírito através dos vícios, dos sofrimentos morais que causamos para as outras pessoas. Das atitudes equivocadas, né? Exatamente. E aí a gente precisa se libertar disso. Se libertar disso, e responderemos por isso através da misericórdia que Deus nos dá de voltarmos para ressarcir justamente essas faltas. Então, quando a gente vê essas limitações, essas dificuldades, são reflexos do nosso comportamento passado. Exatamente. E se a gente parar de reclamar e agir, né, Sérgio? Como fez o Amilcar, né? Ele conta aí que ele mudou, ele falou, bom, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer a minha parte, né? As coisas começam a melhorar para cada um de nós, né? Muda a nossa visão em relação à vida mesmo. Porque quando você olha um excepcional, a primeira coisa que normalmente vem na cabeça das pessoas, coitado, tão limitado, ele não pode ir num parque de diversões sozinho, ele não pode ir num cinema. Notem, quem é mais, a prova maior, quando nós lembramos de quem muito foi dado, muito será cobrado, nós estamos muito mais sujeitos às ilusões da matéria do que eles. Exato, exato. Porque a consciência que eles têm em relação à vida que eles levam é bem maior. E eles extraem o que de melhor tem. Eles extraem o amor que pode ser doado para eles e eles nos retornam isso na forma de quê? De amor, é uma troca. Então eles estão muito mais preparados para amar do que nós. E eles passam por uma prova que não mais pesada do que a nossa. Porque como a gente sabe que a quem muito foi dado, muito será cobrado, muita gente diz que uma pessoa que é abastada, que detém muito poder, ela é a mais feliz. É uma questão de inversão de valores, quando na realidade a felicidade ela não está naquilo que você tem, que você possui, mas naquilo que você é. Muito bom. Ajude a TV Mundo Maior a crescer. Ligue para 0800 12 18 38 e faça parte do clube Amigos da Boa Nova. Vamos ao intervalo e já voltamos. Até já. De volta com o Repensar. O trabalho da família André Luiz você já conhece, mas você sabe como é a vida de um portador de necessidades especiais dentro do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz? O livro Uma Vida Excepcional, Casa 3, vai mostrar como é o tratamento dos assistidos que vivem na instituição. Bom, Sérgio, a gente está aqui aguçando a curiosidade do nosso telespectador para ele conhecer como é a vida dessas criaturas que são assistidas nessa instituição, que é uma instituição importante para o nosso país e, quiçá, para a América Latina, porque
faz um trabalho extraordinário, né? Tem um know-how muito importante. A André Luiz é considerada como referência mundial. Os Estados Unidos já, inclusive, eu soube, fizeram uma pesquisa para saber o que é feito dentro da André Luiz. Porque se nós notarmos o comportamento dos internos, nós vamos perceber o quanto eles são amoríveis, eles são carinhosos. Então, o comportamento de um excepcional, quando ele é tratado como realmente um ser humano que é, ele revela e reflete aquilo que nós todos refletiríamos se fôssemos tratados da mesma maneira. Exatamente. Agora, eu acho assim, esse livro, ele é de uma forma romanceada, né? Porque ele conta a história, né? Um diário, vamos dizer assim. Como se fosse um diário, como se fosse um diário, né? Do Amilcar. E ele traz de uma forma bem assim, tranquila, bem simples até, conceitos muito básicos da doutrina espírita e da lei da vida, porque ele fala de reencarnação, ele fala de lei de causa e efeito, ele fala do esquecimento do passado, que é uma coisa interessante, né, que a gente poderia falar um pouquinho dessa coisa de esquecer, né, a importância, porque ainda há quem acredite que seria ideal se nós nos lembrássemos do que nós já fizemos. Já imaginaram que coisa seria se aquele familiar que convive conosco, nós soubéssemos o que de mal ele nos fez, ou que vergonha nós sentiríamos do que nós talvez, provavelmente, tivéssemos feito a ele. Então, é uma bênção o esquecimento, mesmo para os casos como o do Amilcar, que ele, numa encarnação, ele teve problemas encarnatórios, onde ele comprometeu, inclusive através da fé, né, porque ele foi um religioso, e se ele lembrasse disso, talvez ele, mesmo numa encarnação, num corpo limitado, e tivesse essa intuição, ele teria um sofrimento desnecessário. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, compreendeu que ele não deveria se lembrar de nada, inclusive fazendo com que aqueles opositores dele na época, para quem ele teria feito mal, ele não pudesse ser rastreado através das existências a ponto dele ser encontrado para que ele fosse obsediado por essas criaturas que não o perdoaram em determinado momento da vida. Eu acho que isso é uma proteção, tanto para quem está sendo perseguido quanto para quem persegue, né? Porque o perseguido, ele não vai conseguir cumprir com o papel dele sofrendo numa situação como a de Amilcar, né? Limitado com um obsessor lhe perturbando. Seria uma coisa muito complicada. E, ao mesmo tempo, o perseguidor está comprometendo ainda mais a sua existência, né? Então, eu acho que traz para nós informações preciosas e, ao mesmo tempo, consoladoras, porque mostra claramente a bondade... E a importância que nós devemos ter, baseado nesses exemplos que são dados nessa obra, de o quanto nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, que é justamente aquilo que atrai os obsessores, não é? Isso. E o nosso comportamento, dependendo da situação, daquilo que fizermos, é o que vai afastar esses obsessores. Por quê? O interesse deles, se nós o fizemos mal e que nos acompanham durante várias existências muitas vezes, nem é preciso. É preciso apenas que nós façamos o mal, pratiquemos o que não é o bem, para que nós sejamos a força de atração dessas criaturas que comungam essas mesmas ideias. E o que acontece? Praticando o bem, nós só temos que atrair o bem. Isso. Um outro conceito importante que também o livro traz para nós no momento em que o Amilcar fica um pouco desanimado e ele... Porque quando a gente vai para o plano espiritual, lá é tudo muito bom, né, Sérgio? A gente tem uma visão diferenciada, a gente tem liberdade. E tem um momento lá do livro que ele quer ficar na casa 3, né? Tanto que ele faz o corpo dele ficar em coma porque ele ficou lá em depressão, né? E a importância do ensinamento desses instrutores da espiritualidade, falando para ele que ele ia se comprometer muito mais, né? Então eu acho que é um alerta para as pessoas que desistem da vida por acharem as suas provações muito difíceis, né? Esse capítulo é o da depressão. Isso. Um dos que eu considerei o mais interessante e onde eu pude extrair mais lições dele para mim mesmo. Porque, normalmente, o que acontece com o excepcional quando fica com depressão é o mesmo que acontece conosco. Nós deixamos de comer, nós muitas vezes abandonamos
inconscientes da situação de como funciona o mecanismo do plano espiritual, queremos sempre dormir, né? Isso. Existem aquelas pessoas que não querem dormir de jeito nenhum, porque sabe-se Deus lá o que encontram do outro lado. No entanto, quando você não quer de maneira nenhuma acordar, né, é outro sintoma da depressão. Você não quer enfrentar a sua realidade, enfrentar né? a sua realidade, seja ela qual for. Então, serve para nós entendermos o mecanismo da espiritualidade que age a nosso favor, quando compreendemos que ao invés de depressão, vamos substituir a palavra por depressa ação. Para que nós possamos compreender que nós não estamos aqui para nos divertir, nós estamos aqui como uma escola, porque senão não haveria necessidade da existência material, porque existiria apenas a matéria então para nossa diversão, para que nós pudéssemos apenas desfrutar de momentos felizes? Não, aqui é a escola onde nós vamos evoluir, tentar evoluir nessa escola, para que nós, do outro lado, onde a realidade da vida, a do espírito, nós possamos estar cada vez mais em par com o Criador. Exato. É interessante que a espiritualidade colabora, ajuda, né? Faz tudo o possível para que você continue, né, naquela sua jornada, mas ao mesmo tempo ela te dá o livre-arbítrio, ela te dá a possibilidade de escolher, né, de fazer aquilo que você acha o melhor, né? E o que eu achei interessante também nessa história do Amilcar é quando ele encontra, né, o tal obsessor, né, do qual ele estava meio que escondido, camuflado, né? Como a espiritualidade agiu, eu acho que é um exemplo extraordinário para a gente usar aqui com os nossos filhos, com os nossos amigos, porque a gente às vezes quer fazer pelo outro aquilo que o outro tem que fazer. Exatamente, e nós não podemos responder por ninguém. Tudo o que acontece ao nosso redor tem um motivo de ser que é justamente plausível para a nossa evolução. No caso da Amilcar em questão, você fala que o obsessor perseguia ele e não conseguia encontrar ele porque ele não conseguiu rastrear, mas em determinado momento ele conseguiu. Foi quando ele, justamente enquanto estava encarnado, ele conseguiu fazer uma visita a um ente do passado para que ele pudesse se recuperar e tentar traçar planos encarnatórios, até que ele pôde entender que nós não temos condição de traçar planos encarnatórios estando encarnados. Exato. Nós traçamos os nossos planos do outro lado, porque imagina a seguinte situação, enquanto no plano espiritual nós desencarnamos e reunimos as condições de faculdades que estavam em nós escondidas. Então todo o nosso passado se desvela e você é capaz de, quando desencarnar, saber aonde você falhou e o que você deveria fazer. Que você tinha se comprometido para evoluir e aonde você falhou. Quer dizer, muitas vezes o espírito se sente vitorioso por ter vencido as provas, outras vezes envergonhado e ansiando outra encarnação para poder restituir aquelas faltas que precisava para que ele pudesse evoluir. É interessante porque quando ele se encontra com o obsessor, quando você está lendo o livro, né, você começa a ler a história, aquele ser que aparece para ele. Você fala, nossa, mas está um pouco estranho essa personagem aqui, como que é isso, né? E aí você percebe que é o obsessor. E o plano espiritual, os tutores não o ajudam naquele momento, porque ele tem que resolver sozinho. Eu achei fabulosa essa situação, sabe, Sérgio? Porque quantas vezes a gente vai resolver o problema do nosso filho, do nosso marido, da nossa esposa, do irmão, do pai, da mãe, né? E não colabora, e não ajuda, e não deixa aquela criatura crescer, né? E aqui o livro mostra bem, porque ele conseguiu resolver, né? Naturalmente, ele, enquanto desencarnou, porque mostra desde o nascimento, depois durante a vida e até o desencarne, né? Mostra que ele próprio não aceitava ainda a relação de desencarnado. Era tão bom isso para ele, que apesar dele ter reconstituído as faculdades que ele tinha, ter se notado já do outro lado,
ele ainda precisava superar determinadas coisas. O quanto o plano espiritual está a nosso favor. E é importante também linkar isso para nós compreendermos os trabalhos que a espiritualidade faz a nosso favor. Principalmente quando se trata, por exemplo, da informação de que lá na casa 2, né, aqui no plano material, nós temos um centro espírita que trabalha com isso. Com essa ajuda assistencial para estes seres que justamente estão nessa encarnação e que atendem para tantas outras esferas. Né? Por quê? Um espírito desencarnado ou encarnado, quando ele se manifesta na matéria, é porque ele ainda precisa se manifestar aqui. Senão não teria necessidade do trabalho mediúnico. Muitas pessoas perguntam, por que um espírito, então, ele tem necessidade de incorporar ou de se manifestar através de um médium? Ele ainda está muito arraigado à matéria. E ele necessita dessas vibrações que nós vivenciamos aqui, na frequência que vivenciamos, para poder descortinar o passado, para poder aceitar a própria situação de desencarnado, para ser ajudado quando não consegue perdoar. Então a gente pode compreender qual trabalho da espiritualidade se faz a nosso favor. E o quanto a espiritualidade conta com a nossa colaboração também, que é importante, né? Porque a gente está como colaborador, mas na verdade, como a gente disse no começo, nós estamos muito mais como aprendizes e necessitados do que como colaboradores. Isso é um fator importante. E o livro mostra, assim, com uma clareza de ideia, esses conceitos importantes e que nos facilitam o viver, né? Mas nós vamos a um intervalo e já voltamos. Não saia daí. O Repensar está de volta. Nosso convidado de hoje é o escritor Sérgio Quimati Martins. Estamos conversando sobre o livro Uma Vida Excepcional, Casa 3. Bom, a gente está falando desse livro que é um diário de um espírito que estava limitado no corpo físico, né, Sérgio? E que estava sob a tutela do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, né, uma instituição que trata efetivamente deste caso, né, de criaturas com deficiências físicas e mentais, né? Mas no bloco anterior a gente estava falando exatamente sobre a importância do Centro Espírita nessa instituição, porque lá na instituição existe um trabalho, né, voltado a essas criaturas, para que eles possam se manifestar, enfim, que eles possam se energizar. Né? Os mecanismos que a espiritualidade se usa para isso são excepcionais também. Porque nós notamos que existem ali os espíritos desencarnados a favor dos médiuns encarnados, auxiliando em todo aquele trabalho, mesmo antes do trabalho começar, preparando a atmosfera que vai estar envolvida, selecionando os espíritos que vão receber ajuda. Tanto num trabalho como funciona, se alguns conhecem, de desobsessão, eles têm a possibilidade de arrecadar aqueles espíritos que têm a necessidade realmente, com planejamento, de receberem um auxílio. É uma coisa interessante. Como, por exemplo, algumas situações em que os espíritos omitem uma coisa que o médium não pode falar. Eles auxiliam o médium que é portador de determinados atributos, como, por exemplo, foi a manifestação da Milka, do médium que pôde se utilizar do ectoplasma para poder produzir imagens que revolveu ele ao passado, para que ele pudesse ter a noção daquilo que teria sido feito, para que ele pudesse se recuperar justamente dessa depressão. Até para compreender o porquê daquela situação que ele estava vivendo. Porquê daquela situação que ele estava vivendo. E isso é interessante porque o livro mostra que essas lembranças nem sempre são importantes e necessárias para todos nós, né? Ela só acontece quando efetivamente vai produzir um benefício para aquela criatura. Né? Prova, através até de demonstrações que temos visto. Quando numa encarnação eu preciso desenvolver o setor material, porque nós somos constituídos como anjos de duas asas que para alçarmos voos mais altos necessitamos das duas, a asa moral, a asa intelectual.
Então, se eu preciso proceder à evolução da minha parte moral, a intelectual ela vai estar um pouco escondida. Eu posso ter sido um médico, posso ter sido doutor em outra encarnação e solicitar para a divindade para que eu possa não ter esses conhecimentos numa encarnação e nem mostrar intuitivamente essa minha veia, não é? Eu posso precisar desenvolver a parte intelectual e eu já ter a moral um pouco mais desenvolvida. E nós vamos através da esteira das encarnações até evoluirmos a um ponto que não precisamos mais reencarnar. Então, outro ponto que eu achei muito interessante do livro foi aqueles cursos, né, o curso que eles fazem lá na espiritualidade. Então, todos somos assistidos, todos somos orientados, todos temos a oportunidade de aprender, não só aqui quando encarnados, mas principalmente na espiritualidade. E o que eu achei interessante foram as visitas, né, que eles fizeram. Então, eles estavam num grupo, né, de criaturas da mesma situação, vivendo as mesmas situações, né, ou situações parecidas, e que eles foram visitar a casa de cada um. E eles se viram dormindo. Eu achei isso, é uma coisa muito extraordinária, né? Que mostra pra gente as oportunidades que nós temos, né? Fala um pouquinho disso, Sérgio. A parte interessante também é que mostra que numa classe, numa sala de aula, imagina só, um portador de deficiência mental e física na Terra, poder ter essa possibilidade de ir numa sala de aula onde ele tem os amigos para compartilhar conhecimentos. Quer dizer, nós não estamos abandonados na humanidade. Existem entidades a nosso favor. Eles mostram a visita de cada um deles, sendo que ali existe um interno a pai, né? Que na realidade ele não é um interno, ele tem a família constituída dele. A mocinha Emanuele, que também tem a casa dela, que vive numa situação muito difícil, muito precária. Ela é bastante pobre, assim, no sentido pobre de material mesmo. Nós temos da Casa do Caminho, né? de Araxá, né? Uma interna de lá, e temos dois, que é o Amilcar e o outro interno da Casa André Luiz. Rodolfo, acho que é o nome dele. Rodolfo, muito obrigado. Eles visitando a casa uns dos outros, participando da vida material um dos outros. Até para saber as dificuldades e comparar. Comparar. Né? Para um estimular o outro a não desistir, a ter coragem e esperança e fé no futuro. Promovendo a união entre as criaturas, mesmo encarnadas, através do desprendimento do sono físico. E quantas vezes nós mesmos somos até testemunhas disso quando representamos que sonhamos com determinadas pessoas e não nos lembramos, mas amamos muito aquela pessoa naquele sonho, conseguimos descrever até o rosto dela. E são o quê? Esses entes queridos nossos que fazem parte da nossa vida, mas que no momento aqui encarnados nós não lembramos. Outra coisa também, nesse curso mesmo, que chamou a atenção, foram os instrutores, né? Aqueles que trabalhavam em favor dessas criaturas, né? A Clélia e o Ricardo. O Ricardo, um ser desencarnado, mas a Clélia é um ser encarnado. Olha que possibilidade extraordinária. Maravilhosa de sabermos que, dependendo da nossa possibilidade, do que nós incluímos de evolução, nosso conhecimento e a nossa moral, temos condições, inclusive, de trabalhar mediunicamente. Temos, no caso dela, de trabalhar como instrutores de pessoas portadoras de deficiência que, na realidade, enquanto estão fora do corpo físico através do sono, podem também aprender com essa pessoa. A gente pode trabalhar sempre, em qualquer hora. O espírito não dorme. Não dorme. Maravilha isso, né? É muito... Vem confirmar os ensinamentos, justamente, do que nós aprendemos com a codificação. O espírito não tem descanso. E assim, eu acho que para a gente ir finalizando essa história, né, do livro, até para deixar o telespectador bastante interessado, o que é muito bonito e que emociona, né, porque a gente, quando estava conversando sobre o livro, até no dia no dia do lançamento do livro, que nós conversamos acerca das suas emoções quando você psicografou o livro, né, você falou que você se divertiu, que você se emocionou. E eu não sei qual foi o maior, né, os pontos em que você se emocionou mais, mas para mim foi um ponto em que o Amilcar descobriu que aquele espírito Odila era a pessoa
que ele tinha feito relacionamento. Mal. Isso, e que ele tinha prejudicado, e que ele tinha até enterrado ela viva. Quando ele descobriu aquilo, foi assim, e o perdão que ela teve para com ele, a atitude de amor para com ele, aquilo é de uma emotividade muito grande. Então o livro traz mesmo momentos de alegria, momentos de emoção e momentos de reflexão. É muito importante esse lado do livro, né? Inclusive muitas pessoas que estão lendo esse livro conseguem ter essas mesmas impressões. Olha só que coisa maravilhosa. O médium captou a informação e se emocionou com essas informações, porque a impressão que o espírito passa, ela fica. Uma coisa que é do bem, ela sempre se manifesta dessa maneira, nos trazendo emoções. Mas para aguçar a curiosidade do público até, eu vou até mencionar uma coisa que me deixou bastante curioso, que nos momentos onde teve mais emoção, tanto rindo quanto chorando durante a história, durante o enredo da história, olha só, um patinho amarelo no plano material, um patinho amarelo, azul no plano espiritual. Mas como é isso? O que um patinho pode representar? O que um brinquedo representa para uma criança? E o que essa criança transforma de sentimento, aquilo que ela detém como um sentimento que ela recebe com amor. Então é uma coisa a se avaliar, porque eles nos causam realmente bastante emoção, principalmente quando nos transmitem aquilo que eles sentem, e essa foi a função da Nelly, possibilitar que ele transferisse essas informações conseguisse colocar elas no livro, e ali vocês vão estar lendo sentimentos. Cada palavra daquilo que tem ali é um sentimento. E muitas vezes você se transporta para aquela situação, você consegue se transportar para lá e você esquece do mundo. Então é uma leitura bastante agradável, útil, né? Porque você aprende muita coisa, você se emociona, você se diverte, você cresce, né? Verdade. Então é um convite, fica aqui esse convite, né, Sérgio? Acrescenta muito para nós, não é? Dizer sobre isso, justamente porque nós mesmos somos os primeiros beneficiados com relação a isso. Porque inclusive no verso, na contracapa do livro, né, quando você vira o livro, a editora até utilizou uma frase muito interessante que vem logo no início, no prefácio do Espírito Annelli, de que informa que quando nós ajudamos com um propósito de sermos úteis, quando fazemos qualquer coisa com o propósito de sermos úteis, nós somos ajudados. Mas toda vez que fazemos apenas para os nossos próprios interesses, nós somos usados. Essa é uma realidade, não é? Muito bom. Nós queremos agradecer muito a sua presença. Muito obrigado a vocês. Nosso programa termina aqui. Se você quer ter o livro Uma Vida Excepcional, Casa 3, em sua casa, acesse o site da Mundo Maior Editora ou entre em contato pelo telefone operadora 11 2979 2157. Se você quer saber mais sobre o trabalho da família André Luiz, mande um e-mail para a gente, repensar@tvmundomaior.com.br. Nos encontramos no próximo programa. Até lá.